Muito bom dia, a partir de agora mais uma edição do Hora Geral. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV, como acontece todas as manhãs a partir das 7 horas da manhã. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pela participação do nosso telespectador. E é muito gostoso, e eu gosto sempre de dividir com os meus amigos, que são vocês, um retorno de um trabalho que é feito na Santa Cecília. E eu quero falar diretamente no meu programa. Ontem nós estávamos indo para o interior e paramos num posto de gasolina ali próximo de Cubatão. Descemos para tomar um café e o frentista falou: "Eu conheço você, você é da Santa Cecília, né? Do Hora Geral." Eu falei: "Exatamente. A gente acompanhava você na outra emissora, na Record, agora a gente está acompanhando você na Santa Cecília." Isso é gostoso, por quê? Porque é um retorno do trabalho que você faz e o comportamento de carinho que o telespectador tem ao acompanhar o seu fã, o seu ídolo, o seu amigo, o profissional, né? Então eu queria mandar um abraço especial para o Chico, meu amigo Chico, ele que é frentista lá do posto, ali depois que tem um frango assado, praticamente na Imigrantes, né? Logo quando você sai, passa o Bolson 8, começa a Imigrantes, né? Qual o nome daquele posto, o Carioca? Não é Arrastão ali? Não. Naquele posto de gasolina ali próximo do... Bom, é aquele posto de gasolina logo após a Polícia Rodoviária. É isso mesmo, né? Então, um abraço aos nossos amigos. Isso é muito gostoso, né? Ou seja, a gente trabalha, acorda cedo, tem uma equipe que já está pronta logo cedo, tem o diretor, tem o master, tem a produtora, tem maquiadora, tudo isso. E quando a gente vê nas ruas, ouve nas ruas, uma retribuição do trabalho que a gente faz, só tenho que agradecer. Temos o site eustoucomvocê.com.br para que você possa acessar e participar. Temos o e-mail que é o horageral@eustoucomvocê.com.br para que você possa mandar também sugestão de pauta ou participar de alguma forma. E temos o telefone que é o 3041-6777. Esse telefone é justamente para você interagir, fazer perguntas. E o nosso entrevistado de hoje, eu acredito, né, que ele vai provocar aí uma grande participação dos telespectadores pelo telefone. Sabe por quê? Antes de semanar eu vou falar o cargo que ele exerce hoje. Ele é o presidente da Câmara de Santos. Pode colocar a foto do presidente, Luciano, por favor. Pode colocar a foto dele. Olha, é esse. Você pode até estar falando, mas peraí, Douglas, o presidente da Câmara de Santos não é o vereador Marcos de Rossi? Sim. O meu amigo Fernando Flórido, ele é o presidente da Câmara no Parlamento Jovem. Agora sim, brincando um pouco com o telespectador. O Parlamento Jovem é um projeto que foi elaborado por 3 mãos. Eu tive uma participação com o vereador Sandoval e o vereador Igor. E o ano passado já praticamente houve a escolha dos vereadores e do presidente da Câmara. Lógico que o presidente do Parlamento Jovem vai explicar melhor como que foi toda essa movimentação, essa participação. Quero a participação dos nossos telespectadores pelo 3041-6777. A gente sabe o quanto que é difícil discutir política, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. E o que é interessante é que uma camada significativa dos jovens estão aí se envolvendo na política. Fernando, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral, tudo bem? Bom dia, Douglas, eu que agradeço. Aqui, né? Fica à vontade. Eu que agradeço a participação hoje aqui no programa. Acho que vai ser uma oportunidade a gente falar um pouco sobre o que foi instituído aqui em Santos, a Câmara Jovem, e abordar, assim, a política no nosso cenário brasileiro. Ô, Fernando, eu praticamente fiz aí uma pequena introdução, brinquei, mas você foi escolhido, né, como o presidente da Câmara do Parlamento Jovem. Como que foi essa escolha, Fernando? Foi, basicamente, a gente teve uma seleção, né, dentro dessas escolas, e aí o que mais aconteceu foi selecionar essas escolas para integrar a Câmara Jovem. E aí, dentro desses vereadores que foram escolhidos, tivemos um processo de votação, de escolha, e aí cada um foi se manifestando, foi criando chapas para que pudesse ser
colocado uma chapa à presidência da Câmara Jovem no dia da posse, que foi em 10 de outubro do ano passado. Tá. Por exemplo, a escolha desses vereadores que fizeram parte, que estão fazendo parte do Parlamento Jovem, a escolha aconteceu nas escolas, ou seja, os alunos puderam indicar e votar em um representante, foi assim? Sim, cada escola teve um representante escolhido por votação democrática e um suplente. E aí dessas escolas, as que tiveram maior coeficiente eleitoral, então, por exemplo, aquelas que tiveram a maior porcentagem de alunos que votaram nesse dia, foram selecionadas para o projeto. E aí teve a articulação de basicamente 4 candidatos à presidência, e aí nós colocamos a nossa chapa em candidatura e vencemos no dia da posse. Então, só para que o telespectador possa entender, esses vereadores eleitos, ou melhor, escolhidos pelos seus colégios, né, pelas suas unidades de ensino, depois de eleitos, houve aí uma reunião informal e não uma eleição direta para a escolha do presidente da Câmara, foi isso? Isso. Você encontrou dificuldade no grupo para apresentar a sua proposta e se destacar e ser eleito o presidente da Câmara Jovem? Eu acredito que sim, Douglas, porque a gente tinha outros candidatos, era eu e mais 3, e aí cada um tinha uma... Qual o nome deles? É bom falar. É o Pedro, a Érica, o Rogério e eu. Tá. O Rogério hoje é primeiro vice-presidente da Câmara, a Érica primeira secretária e o Pedro é presidente da Comissão de Justiça e Redação. Quer dizer, por mais que seja um parlamento jovem, existe uma mesa diretora? Existe. Foi realmente idealizado como imagem e semelhança da Câmara, que tem a sua participação, tem a participação de outros vereadores. Então, a gente teve essa articulação e aí cada um foi se destacando e cada um com a sua visão ideológica foi conseguindo colocar um pouco do seu ponto de vista para os outros. E aí, no sentido de escolha, nós fizemos uma reunião prévia mesmo para realmente escolher quem iria integrar a presidência da Câmara Jovem. É bom deixar bem claro ao telespectador que já pode provocar as perguntas pelo 3041-6777, que o intuito desse projeto, que já existe em outras cidades, mas para que ele possa existir de fato, ele precisa, o projeto, ser pautado, passar pelas comissões, ser discutido em plenário, aprovado, né, para que ele possa valer. E nós sempre trocamos essa ideia, até porque esses 3 vereadores, onde eu me incluo, um deles é um professor, que é o professor Igor, e nós discutíamos a importância de conclamar, de chamar, de ter os jovens, né, fazendo parte do parlamento. Porque existem muitas críticas com relação ao político. Só que eu estava conversando com o Fernando já algumas oportunidades e falava para o Fernando, a gente tem política em tudo quanto é lugar. Tem política no clube, tem política dentro de casa, tem política na escola, tem política no trabalho, né? Só que as pessoas, elas não participam como deveriam. Você sofreu alguma crítica por participar do Parlamento Jovem ou por se dedicar à política como você se dedica junto com os vereadores que foram eleitos nesse Parlamento Jovem? Alguma graça você já ouviu de algum jovem? Já ouvi sim, Douglas. Acredito que quando a gente tem essa mobilização por política, acaba colocando na mente das pessoas que nós somos diferentes de um todo, que hoje está um pouco afastado das participações populares e públicas do nosso país. Então, acredito que a Câmara Jovem veio para resgatar esse sentimento dentro da nossa cidade. Então, os jovens se envolveram, foi um engajamento da maioria das escolas de Santos, escolas municipais, estaduais e particulares se envolveram, nem todas foram selecionadas, mas as que foram estão realizando um trabalho com as outras que não tiveram essa oportunidade. E aí a gente vai realizando o nosso trabalho lá dentro e vai expondo a nossa unidade escolar, que eu acho que é o mais importante de você realizar um trabalho. Acho que ele não tem que ser realizado individualmente. Então eu pergunto, eu tenho a resposta e guardo para mim. Não, acho que ela tem que ser compartilhada com todos os que nos elegeram e nos colocaram lá dentro. Agora, Fernando, até uma oportunidade para dividir com o telespectador, o que você está achando, apesar de quantas sessões que vocês têm ao ano? É uma por mês? Isso. Primeira quarta-feira do mês é realizada uma sessão ordinária. Nós tivemos 3 sessões ordinárias e uma audiência pública. Me diga uma coisa, qual o tema da audiência pública? Justiça restaurativa. Justiça restaurativa. E com relação às sessões, você conseguiu ou está conseguindo entender
o quanto é importante o trabalho de um parlamentar, ou seja, de um representante da população. Você hoje, como um presidente da Câmara do Parlamento Jovem, você diria que não é tão fácil assim como as pessoas imaginam, quem está de fora? Não é fácil mesmo, porque as pessoas que não estão participando deste trabalho acham que é só uma propositura que aí um vereador faz e aí logo já está em contato com a população. E existe todo um regime de tramitação, né, do que o processo precisa ter, precisa passar, quem deve aprovar, quem não deve, e até tem um embate até partidário dentro da Câmara. Deu para perceber nessa última sessão, né? É, exatamente. Que aí às vezes complica, né, o desenvolvimento ou o arquivamento de um projeto. Então as pessoas, eu acho que tinham que se apropriar um pouco mais para saber que um trabalho é muito rigoroso, porque a gente não pode colocar algo à disposição da população sem realmente realizar um estudo detalhado disso. Verdade. Acho que a gente precisa colocar em contato com a população aquilo que realmente vai trazer benefícios e não aquilo que foi mal interpretado ou mal analisado pelos vereadores. Então, basicamente, eu acho que o trabalho de um vereador é você observar a população, observar o meio em que você está representando, então a nossa cidade, e depois colocar em discussão na Câmara aquilo que você achou que não está legal para a população, que eu acho que é o mais importante desse trabalho. Agora, Fernando, me diga uma coisa, as sessões do Parlamento Jovem, você falou que acontece toda primeira quarta-feira do mês. Isso. É aberto ao público, ou seja, a população pode participar e ver como que está sendo os trabalhos, como estão sendo apresentados os trabalhos do Parlamento Jovem? Ela é aberta ao público, sim, Douglas. É tanto aberta às sessões ordinárias quanto às audiências públicas. E aí sempre a gente coloca ofício no site, até por redes sociais os jovens vereadores colocam. Acho que tem tido assim, um grande envolvimento, uma grande participação, não só da juventude, mas também da sociedade santista. Nessa primeira sessão que aconteceu agora em fevereiro, parece que teve uma visita de um presidente da Câmara de uma cidade, né? De Americana, do interior de São Paulo. E o prefeito também, Paulo Alexandre, esteve presente, né? Esteve presente. Foram prestigiar a primeira sessão do ano que a gente estava realizando, uma sessão que congregou diversos trabalhos apresentados dos jovens vereadores, que a gente pôde ver que cada um está realmente empenhado no trabalho que está realizando. E aí nós tivemos a presença do prefeito Paulo Alexandre, como você falou, e ele veio realmente para recolher os trabalhos que nós apresentamos e responder. Porque para o telespectador que está em casa, o trabalho de um vereador é indagar, né, a prefeitura e outras entidades sobre os serviços que estão sendo colocados à disposição da população. Então nós entregamos esses trabalhos, foram apresentados em novembro e dezembro, para eles nos responderem e nós colocarmos a público, sim, nas nossas unidades escolares. Agora, é interessante você explicar para o telespectador, ou seja, que o Parlamento Jovem não está brincando de fazer política ou de representar um vereador. O Parlamento Jovem está promovendo discussões, é um parlamento, como o nome já diz, de estudantes, de jovens, mas que todo o trâmite que ocorre nas sessões ordinárias da Câmara também ocorre no Parlamento Jovem, né? E isso é importante porque acaba aproximando jovens da política. Eu não tenho observado, me desculpe, uma participação pelo menos tímida nas galerias. Você acha que faltaria uma divulgação maior, até por parte da Câmara ou por parte do Parlamento Jovem, para tentar trazer essa população? Ou você observa que, como nas sessões ordinárias da Câmara não tem público na galeria, no Parlamento Jovem o sentimento é o mesmo, ou seja, uma certa falta de interesse? O que você acha? Eu acredito que existe sim uma falta de interesse por parte de alguns segmentos da população, mas eu também acho que a divulgação é tudo. A Câmara Jovem foi criada muito recentemente, então é um processo que a população está sofrendo, que a sociedade se encontra, para realmente aceitar esse projeto dentro da nossa cidade. Então, na primeira sessão de posse, tivemos todos os familiares lá, galerias lotadas, e depois, na primeira e na segunda sessão, em novembro e dezembro, nós tivemos pouca participação popular. Já nessa de fevereiro, nós já tivemos mudanças. Já teve um envolvimento maior de outras entidades ligadas a órgãos públicos, sejam ONGs, sejam as secretarias da prefeitura e até mesmo
representantes de escolas da nossa cidade. E até mesmo os vereadores da casa estavam lá prestigiando. A maioria presente. Isso é importante também de destacar. Agora, Fernando, por mais que você tenha sido escolhido como o presidente da Câmara nesse Parlamento Jovem, esses vereadores que fazem parte do Parlamento Jovem, eles estão ligados, mesmo que simbolicamente, a algum partido político ou não? Foi criado algum partido político, ou seja, fictício, pelo menos para... Não. A criação da Câmara Jovem foi apartidária. Então, enquanto nós estivermos exercendo o mandato de jovem vereador, nenhum deles pode filiar-se a algum partido político. Ótimo. E caso se filie, não poderá representá-lo na Câmara Jovem. É claro que desponta em alguns jovens vereadores alguma orientação ou algum perfil de algum partido, né? Isso. Alguma orientação partidária, mas eu acredito que não seja de representação de embate como há nas outras esferas do Legislativo. Como você fala de embate, às vezes o presidente da Câmara ele precisa colocar ordem, literalmente, na casa, por causa de uma discussão de um vereador, de um outro vereador, ou uma discussão até ideológica ou propositiva, né? Talvez nessas 3 sessões que você esteve à frente do Parlamento Jovem, teve que pedir ordem, houve algum atrito entre os vereadores do Parlamento Jovem, ou você comandou, pelo menos essas 3 primeiras sessões, de uma forma branda, tranquila? Nas 2 primeiras nós tivemos essa forma branda, Douglas, mas agora em fevereiro nós tivemos uma discussão que até eu achei muito interessante, que despertou, depois da apresentação de um projeto de minha autoria, despertou nos jovens uma discussão sobre... Qual foi o projeto, Pedro? Foram duas proposituras, um deles era que instituiu uma campanha de incentivo ao voto nas escolas. Ótimo. E um segundo instituía aulas de direito nas escolas públicas de Santos. E aí causou nos jovens vereadores um sentimento de medidas socioeducativas para o jovem. Então, acho que eles quiseram falar do que o governo podia fazer para melhorar a vida do jovem na sociedade. E aí, muitos depois da sessão vieram falar: poxa, Fernando, de onde é que você tirou essa ideia desse projeto? Falei, não, depois de muita pesquisa, depois de muito trabalho que a gente realizou, não só eu, mas por orientação também de alguns colegas da escola, em conversa com muitos, e eu cheguei, juntamente à opinião de outras pessoas, nesses 2 projetos. E agora estão tramitando na casa. Excelente, ou seja, na elaboração desse projeto foi uma vontade sua ou você fez uma pesquisa? Qual o intuito de ter apresentado esse projeto? Por que eu quero fazer essa pergunta ao Fernando e aproveitando, até abrindo um parênteses com o telespectador? Algumas vezes os vereadores eles são criticados por determinados projetos que eles apresentem. Não na Câmara de Santos, em qualquer Câmara do Brasil. Se houvesse uma participação maior da população, ele teria o contato com o parlamentar e saberia a razão de ter apresentado esse projeto. Às vezes é um projeto que para a população, eu não sei se existe. Vamos hoje instituir o Dia da Escada. Aí você fala, caramba, vereador, um projeto desse, que importância tem? Talvez ouvindo o parlamentar, ele vai entender. Ele pode até não aceitar, mas nós estamos num país democrático que nós temos que ter essa liberdade de poder opinar, comentar, discutir. Por isso que eu quero saber qual a sua preocupação de apresentar esses projetos. Houve uma análise antes ou você apresentou porque é uma vontade sua? Eu acredito que haja um fundo de vontade minha também na apresentação desses projetos, mas o trabalho de um vereador é voltado para a sociedade. Então, quando a gente vai propor alguma coisa, eu acredito que tenha que ser para o bem de uma maioria ou para o bem de um segmento dessa sociedade, no caso, a nossa sociedade santista. Sim. Então, eu acredito que Santos, que já foi eleita recentemente a melhor educação do Brasil, tinha que colocar alguma medida que preparasse o jovem para ser um cidadão de bem, para ser uma pessoa que lutasse pelos seus direitos dentro de esferas eleitorais, etc. Então, acho que a instituição, tanto da campanha de incentivo ao voto, quanto das aulas de direito, é realmente para preparar, dar um subsídio social para que esse jovem possa se destacar cada vez mais na sociedade. Você está totalmente correto, Fernando. Eu não sei se o meu telespectador concorda. Ele tem o 3041-6777 para poder opinar, mas eu me lembro a questão de uns 2 anos, mais que 2, 3 anos,
eu estava ouvindo a Rádio Jovem Pan e era um aniversário do Caetano Veloso, que estava completando 70 anos. E o repórter perguntou para ele, tudo bem, Caetano, qual a diferença daquela época da Tropicália e a época atual? Você como pessoa, como músico, como compositor. Aí ele mesmo falou assim, o Caetano Veloso, olha, naquela época da Tropicália, nós saíamos às ruas, nós fazíamos protestos através das nossas roupas, das nossas canções, porque nós queríamos conquistar o mundo. E hoje, né, eu observo que o jovem perdeu um pouco esse prazer, essa vontade de querer mudar o mundo, de participar das mudanças do mundo, né? E ficou muito emblemática essa resposta do Caetano Veloso. E eu vejo também, Fernando, eu vou deixar essa pergunta para você responder no próximo bloco, eu vejo um número muito grande de jovens que, literalmente, eu quero pedir desculpas se eu estiver errado, não estão nem aí. Acham que os governos federal, estadual e municipal precisam fazer alguma coisa para eles, para nós. E nós temos que ficar como, literalmente, espectadores daquilo que o governo possa oferecer. Eu não vejo um governo assim. Eu vejo que um governo, para dar resultado, tem que haver a participação da população. Se você, se eu, se o telespectador, se nós somos convocados para participar no dia da eleição, nós temos que continuar participando durante o mandato do nosso representado, para que a gente possa cobrar, saber as posturas que ele está tendo, se de fato vale a pena recolocá-lo, né, no cargo ou trocar de candidatos. Isso tudo envolve uma mudança no hábito do eleitor, que são os brasileiros. Eu vou deixar essa pergunta para o Fernando no próximo bloco. Você acha que o jovem está desestimulado de participar das mudanças ou discutir os assuntos do nosso país? Depois do intervalo eu volto com o Fernando Flórido, ele que é o presidente da Câmara Jovem aqui na cidade de Santos. E mais perguntas também pelo 3041-6777. Eu volto já.